Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, capítulo 20, 15 de outubro de 1900. Luta entre o confessor e Jesus pela crucificação de Luísa. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, o bendito Jesus fez-me ouvir a sua voz que dizia: Minha filha, esta manhã sinto toda a necessidade de ser confortada. Ah, toma um pouco as minhas penas sobre ti e deixa-me repousar no teu coração. E eu: Sim, meu bem, toma-me, torna-me partícipe das tuas dores. E enquanto eu sofro em teu lugar, terás todo o tempo para te poder restaurar e para teres um doce repouso. Só te peço que esperes mais um pouco até que eu fique sozinha, porque me parece que ainda está o confessor, para que ninguém me veja sofrer. E ele: Que importa que esteja presente o Pai? Não seria melhor que, em vez de ter alguém que me alivie, tenha dois? Você sofrendo e ele concordando comigo, com minha mesma intenção? Enquanto isso, vi o confessor que colocava a intenção da crucificação. E de imediato o Senhor, sem o mínimo atraso, me participou as penas da cruz. Depois de ter estado um pouco nesses sofrimentos, o confessor chamou-me à obediência. Jesus retirou-se e eu tratava de submeter-me a quem me ordenava. Quando, em um instante, de novo veio o meu doce Jesus, que me queria submeter pela segunda vez às penas da crucificação. E o Pai não queria. E eu, quando me uniformizava com Jesus, isto é, a sofrer, ele vinha. Quando o confessor via que começava a sofrer, com a obediência, parava o sofrimento. E Jesus se retirava. E eu sofria uma pena grande ao vê-lo retirar-se. Mas fazia quanto mais por obedecer. E às vezes, como via presente ao confessor, deixava-os fazer a eles, esperando a ver quem vencia, a obediência ou nosso Senhor. Ah, parecia-me ver lutar a obediência e a Jesus, ambos potentes, capazes de poder enfrentar uma luta. Depois de terem lutado, no momento de ver quem vencia, veio a rainha mãe, que se aproximava do pai e lhe disse: Meu filho, esta manhã, em que ele mesmo quer que sofra, deixe-o fazer. De outra maneira, não serão livrados nem sequer em parte os castigos. Naquele momento, o pai cessou, como se tivesse distraído em sustentar a luta. E Jesus, vencedor, me sujeitou de novo às dores, mas com tal veemência e acerbas dores que eu mesma não sei como fiquei viva. Quando pensava que ia morrer, a obediência chamou-me novamente e encontrei-me em mim mesma. Reconfortado, bendito Jesus, mas não contente ainda, regressando, queria repetir pela terceira vez. Mas a obediência, armando-se de força, desta vez se fez vencedora, perdendo meu amado Jesus. Com tudo isto, de vez em quando o tentava, quem sabe, e talvez pudesse vencer novamente ele, tanto que não me dava calma, e devia dizer: Mas, meu senhor, fica um pouco quieto e deixa-me em paz. Não vês que a obediência se pôs em armas e não quer ceder? Por isso tenha paciência, e se quiser repetir a terceira vez, prometa-me que me fará morrer. E Jesus: Sim, venha. Eu disse ao pai, e também nisto a obediência se tornou inexorável, apesar de que o meu doce bem me chamava dizendo: Luísa, vem. E eu lhe dizia que me chamava, mas me respondia com um não determinante. Que obediência é esta que quer fazer em tudo e sobretudo de senhora? Quer se meter em coisas que a ela não lhe pertencem, como é o morrer. E além disso, bendita coisa, expõe uma pobre infeliz aos perigos de morrer. Faz-lhe tocar com a mão o porto de felicidade eterna. E então, para mostrar que em tudo sabe fazer de senhora, pela força que possui, a detém e faz permanecer na mísera prisão do corpo. E se lhe perguntarem por que tudo isso, primeiro não te responde, e depois, em sua muda linguagem, te diz:
Por quê? Porque sou senhora e tenho um império sobre tudo. Parece que sim, quero estar em paz com esta bendita obediência. Se necessita uma paciência de santo, e não só, mas a mesma de nosso Senhor. De outra maneira, se está em contínuas fricções, porque se trata de que quer tocar os extremos. Então, vendo que não podia vencer em nada, o bendito Senhor se acalmou diante da obediência e me deixou em paz. Me amenizou as penas que sofri e me disse: Minha querida, nas dores que sofres, quis fazer-te sentir o furor da minha justiça ao derramá-la um pouco sobre ti. Se você pudesse ver com clareza o ponto até onde os homens a fizeram chegar, e como o furor de minha justiça se armou contra eles, você tremeria dos pés à cabeça e não faria outra coisa que me pedir que chovessem sobre você as penas. Então parecia que me sustentava nos meus sofrimentos, e para me animar, dizia-me: Eu sinto-me melhor, e tu? E eu: Ah, Senhor, quem pode dizer o que sinto? Me parece como se tivesse sido triturada dentro de uma máquina. Sinto tal aniquilamento de forças que, se tu não me infundes vigor, não posso recuperar. E ele: Amada minha, é necessário que, ao menos de vez em quando, sintas com intensidade as penas. Primeiro por ti, porque, por quanto bom seja um ferro, se deixa largamente sem o pôr no fogo, sempre adquire algo de ferrugem. Segundo por mim, que se por longo tempo não me derramava sobre ti, minha ira se acenderia em tal modo que não seria nenhuma consideração, nem livraria ninguém. E se não pudesse sobre ti, se não pusesse sobre ti minhas penas, como poderia manter-te a palavra de perdoar em parte ao mundo dos castigos? Depois disso, o confessor veio chamar-me à obediência, e assim eu voltei em mim mesma. Nossa, aqui dá para ver que é uma luta aqui entre o confessor com a obediência, Jesus ali precisando descarregar, desabafar um pouco dos sofrimentos, das penas dele, para livrar em parte os seres humanos dos castigos da justiça, e a Luísa ali no meio, sendo essa alma que estava entre os dois, entre a justiça e a obediência. Mas a gente. E aí Jesus vai explicando para ela passando por essa luta toda, essa luta, esse sofrimento, essa intensidade de sofrimento, e Jesus vai explicar para ela que esse sofrimento, esses sofrimentos tão intensos ao qual ele fazia ela experimentar, servia de duas formas. Para ela, a purificação. Ele dá o exemplo do ferro, que o ferro ele realmente é purificado no fogo. Se deixa fora do fogo, a ferrugem toma conta do ferro. Então, a alma dela precisava desse trabalho de purificação, porque o plano, o projeto que Deus estava desenvolvendo na Luísa era muito grandioso. Era o terceiro Fiat que estava sendo desenvolvido, estava sendo trabalhado na alma dela para ser depositada na alma da Luísa. Era o bem da humanidade como um todo que estava ali sendo. Deus estava trabalhando numa alma, num ser humano limitado, nascido no pecado. Era um trabalho realmente divino que estava sendo feito, mas Deus, com todo o poder que tem, respeitava a limitação da criatura. Ele, como Criador, precisava ali respeitar o processo da criatura, da pequenez da criatura, da limitação da criatura, da natureza da criatura. E por isso desse trabalho de longos anos com ela. Mas era necessário esse sofrimento assim como o ferro precisa para que seja totalmente limpo, para que seja totalmente transformado ali, o ferro precisa passar pelo fogo, a alma dela também precisava passar por esse processo de purificação. E para ele, essa realidade dela, receber os sofrimentos, aliviava ele, porque se ele não fosse aliviado, a justiça se tornaria inexorável e não perdoaria ninguém. Ele fala que se ela pudesse ver a que ponto o ser humano chega nas ofensas, na rebeldia, a gente realmente não tem noção. Hoje, a Luísa não tinha, na época da Luísa não tinha a internet, a TV ainda não tinha,
o acesso à informação ainda era muito limitado, no estado de vítima dela, muito mais ainda, porque como que ela ia ter acesso às informações do que acontecia no mundo com as pessoas, ela realmente precisava fazer aqueles giros que ela fazia, onde ela saía do corpo e ia nos lugares, e Jesus ia mostrando para ela. Quantas vezes ele mostrou para ela como que as almas estavam, com o que as almas, o que o ser humano estava fazendo. E hoje a gente tem acesso em tempo real de muito daquilo que o ser humano está fazendo. Se a gente tiver a disposição de estar olhando uma notícia aqui, uma notícia ali, a gente vai, cada vez mais vai se espantando como que o ser humano está rebaixado ao nível de besta. Não é do animal, porque o animal está na ordem, mas o ser humano está rebaixado ao nível de bestialidade, ao nível de fera, nas coisas que o ser humano tem feito. E a gente vê muita coisa exterior, mas ninguém, senão o próprio Jesus, conhece o interior daquelas pessoas, o que está acontecendo, como que está o estado das almas, o estado do coração daquelas pessoas, o estado da mente das pessoas, até mesmo de nós. É Ele que conhece o profundo do ser de cada um, o interior de cada um. E às vezes até mesmo pessoas que aparentemente possam estar fazendo bem, Ele conhece o interior, a intenção de todos. E então, assim, se ele até fala, se você pudesse ver como é que está o interior dessas pessoas, é muita coisa, é uma realidade muito triste. Então, a necessidade para que a justiça não desça de uma forma e destrua e faça a destruição total, ele vai comunicando essas penas para essa alma que foi escolhida para esse propósito, para essa finalidade. E, e ele vai compartilhando esses sofrimentos dele, que ele recebe na humanidade dele, porque a gente sempre vai pensando, né, esse sofrimento de Jesus, mas porque ele está no ser humano, ele está na terra. Ele disse, quando ele voltou para o céu glorioso, ele disse: Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, até o final eu estarei com vocês. Ele está conosco na Eucaristia, ele está conosco porque a nossa humanidade ela está unida à humanidade de Jesus. Nós fomos gestados junto com eles no ventre de Nossa Senhora. Nós estamos unidos, nós fazemos parte do seu corpo, nós somos membros do seu corpo místico. Mesmo aqueles que não estão na igreja, que é a parte visível do corpo de Jesus, é a igreja, a manifestação visível do corpo de Jesus, do corpo místico, mas todos os seres humanos estão vinculados. Ele não há nenhum deles que esteja separado, a não ser aqueles que já estão na condenação, que já estão que já receberam a sentença do inferno. Esses foram, de alguma forma, eles estão vinculados à justiça, mas já não fazem mais parte do corpo de Jesus, foram separados, são aqueles membros separados, aqueles galhos cortados, como ele diz também lá em João, da videira verdadeira. Os ramos, quando são cortados da videira, eles secam e morrem, eles só servem para ser queimados. E as demais almas continuam, mesmo que elas estejam num pecado horrendo, mas se elas ainda estão aqui na Terra, ainda estão no tempo, elas estão unidas a Jesus. E essa podridão toda que a alma está vivendo, está experimentando, ela comunica. Porque assim, se a gente pensar, só de a gente pensar, fazer assim uma analogia, de pensar no nosso corpo como um todo, se a gente tem um ferimento lá na ponta do dedo, ele reflete no nosso corpo, no corpo como um todo, uh, porque por causa da comunicação que existe, por causa dessa comunicação que existe de todas as partes do nosso corpo. Então, o ferimento, por mais simples que ele tenha na ponta do dedão, do pé, ele vai refletir no corpo como um todo, ele afeta o corpo como um todo. Então, Jesus assim nas almas, ele está nas almas. E aquelas almas que estão fora da ordem, que estão realmente no pecado, que estão nas trevas, que estão na podridão da desobediência, da rebeldia, elas estão comunicando esse sofrimento ao corpo como um todo. E não só apenas Jesus sofre esse reflexo, mas a humanidade como um todo. Porque todos nós também, nele, estamos unidos uns com os outros. Ninguém está separado, exceto aqueles que já foram realmente cortados da árvore da vida. Mas todos os demais continuam.
unidos. E o reflexo se dá para todos. Embora se a gente não faz uma reflexão espiritual, a gente não percebe que aquilo que uma pessoa está fazendo de errado, de mal, de maléfico, de abominável, de ofensivo a Deus, a gente às vezes acha que não tem reflexo sobre a nossa vida, mas tem, porque existe essa comunhão de vida. Não existe só a comunhão dos santos, existe uma comunhão de vida, de almas, uma comunhão de seres humanos, da família humana. Existe essa comunhão de membros, somos irmãos, somos partes do mesmo corpo. E aí, para que ele não destrua esse corpo por completo, esse corpo que está na Terra, ele vai comunicando os sofrimentos para algumas almas que estão dispostas aqui na Luísa, mas também nós que estamos com essa intenção de estar disponíveis ao Senhor também na divina vontade, ele também vai nos comunicando. Então, muitos sofrimentos que a gente pode passar na nossa vida, às vezes a gente pode até pensar, mas isso está relacionado com as escolhas que eu fiz na minha vida, mas talvez não, talvez seja também isso, como ele fala, né, nessa realidade ali que é por causa dela e por causa dele, porque ela, como fé, precisa da purificação, então a gente também ele une o útil ao agradável. Então, no processo do sofrimento, a gente é purificado e as outras almas também são alcançadas. Ele é favorecido, Jesus, nisso ele é favorecido porque a gente aceita participar com ele do que ele quer, nos comunicar de penas, de dores, de sofrimentos, e aí ele pode amenizar aquilo que a justiça trabalharia de forma punitiva ou inexorável, até mesmo inexorável com almas, com outras almas. Então, a vida nossa, a divina vontade, vai servindo aos propósitos de Deus e também para as demais almas. Então, é tão grandioso o projeto que o Senhor tem na divina vontade para a nossa vida, que ela assim, transcende toda a nossa compreensão. Mas ele vai nos abrindo, à medida da nossa disposição, da nossa abertura, a entender o trabalho dele, ele vai nos comunicando luzes de como que ele está trabalhando, de como que ele trabalha, não só em nós, de forma individual, mas também coletivamente, porque a nossa alma na divina vontade, ela não é para nós mesmos, ela é para universal, a nossa alma serve para os propósitos universais de Deus, porque o trabalho que ele faz não é individual em nós, mas é para os propósitos da divina vontade que são eternos, são propósitos eternos, são propósitos universais. E fazer parte disso, ser parte disso, a Luísa, tudo que ela viveu, tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, e ela foi sustentada pela mesma divina vontade, por Jesus, ela foi sustentada em todo esse sofrimento. Mas olha o privilégio dessa mulher. Assim como Nossa Senhora, todo o sofrimento que ela viveu, que ela experimentou, mas olha também o privilégio, o que ela recebeu. O que ela recebeu. A Luísa também não é diferente. Ela também não é diferente. E nós? Então, não importa os sofrimentos, não importa as renúncias que a gente precisa fazer, não importa tudo aquilo que a gente precisa abrir mão, mas olha o privilégio de ser parte de um povo escolhido, de um povo eleito, de um povo ali separado para viver com o Senhor os propósitos dele. Não tem preço, não tem não tem proporção, como São Paulo diz, mas ele se referindo aos bens já na eternidade, mas nós ainda a gente já experimenta bens aqui na terra, não tem proporção. Os sofrimentos não têm proporção com os bens que serão alcançados. E a gente não trabalha por causa de alcançar os bens, a gente trabalha para poder Deus fazer o que Ele quer, para que os propósitos de Deus sejam alcançados. O nosso propósito é corresponder ao propósito de Deus. É isso que a gente precisa ter bem presente. O nosso propósito, o meu propósito, a minha intenção é corresponder ao que Deus quer, ao que Ele está fazendo, estar com Ele, junto com Ele. É isso, amém, Fiat.